Oi, gente, professor Eliseu aqui. E dando sequência ao nosso curso Fiscalização de Contratos, na aula de hoje falaremos sobre o princípio da segregação de funções e apresentaremos um rol de atribuições do fiscal e do gestor de contratos. Nós já vimos em aulas anteriores perfil do fiscal e do gestor de contratos e também critérios para indicação de cada um deles, né? Os critérios que envolvem ser servidor do quadro permanente, ter atribuições relacionadas com contratos e licitações e não possuir vínculos com o contratado. Na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre a segregação de funções e sobre o rol de atribuições desses personagens. Assim sendo, é objetivo da nossa aula analisar e compreender a importância da segregação das funções na gestão de contratos públicos, compreender melhor o rol de funções e atribuições de cada agente envolvido. Dessa forma, espera-se que ao final da aula vocês possam compreender o princípio da segregação de funções, entender quais são as atribuições do fiscal e do gestor de contratos e conhecer maneiras de promover uma separação eficaz e eficiente das funções do fiscal e do gestor de contratos. Inicialmente, nós temos que falar sobre os princípios na administração pública. Na Constituição Federal, no artigo 37, são apresentados 5 princípios que norteiam a administração como um todo. É o famoso LINC. A, a, a administração só pode executar alguma coisa se tiver dentro desses princípios, que são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então, esses 5 princípios, eles norteiam a administração como um todo. Só que aí vem o artigo 5º da nova Lei de Licitações e Contratos e vai apresentar a esses 5 mais outros, né, num total de 22 princípios que vão orientar a sua elaboração e a sua aplicação na gestão de contratos públicos, na gestão de licitações públicas. Os princípios são normas com altíssimo grau de generalidade e abstração, e estão mais próximos dos valores e de concepções ideais do que das situações concretas da vida de relação. Eles são inseridos na lei de licitações como diretrizes que orientam e norteiam os processos licitatórios, garantindo a legalidade, a transparência, a igualdade, a eficiência, a moralidade na contratação pública. Eles existem ali para dar transparência ao procedimento administrativo. No geral, quando alguma norma da licitação é quebrada, os licitantes evocam os princípios administrativos, os princípios constitucionais para garantir os seus direitos e para garantir as obrigações da administração pública. Dessa forma, o professor Joel de Menezes Niebuhr diz no seu livro que os princípios são os fundamentos gerais ou os cânones estruturantes, né, as bases da estrutura da administração pública ou de uma determinada disciplina jurídica. Sem eles, não é possível compreender a lógica operacional por trás de grandes e pequenos regulamentos, sendo plausível afirmar que a sua ausência ou ignorância pode acabar conduzindo a aplicação das normas jurídicas ao mero arbítrio. Então, vejam, desprezar os princípios faz com que a decisão acabe sendo eivada de erros. E é por isso que a gente pode dizer, né, os princípios são considerados eles mesmos normas jurídicas dotadas de força coativa. Então, é a obrigação da administração, na execução dos contratos administrativos, observar os princípios da legislação. Um dos princípios que nós vamos ver aqui é o princípio da segregação de funções. O princípio da segregação de funções está relacionado com o dever fazer de cada servidor. Na nova Lei de Licitações e Contratos, o princípio da segregação de funções é reforçado como uma medida fundamental para garantir a lisura
a transparência, a eficiência nos processos licitatórios e na execução dos contratos. Ele existe, né, como uma concepção da limitação do poder pelo próprio poder. Como eu faço isso? Um servidor executando uma tarefa que outro servidor não executa, para que a fiscalização possa ser mais eficiente com relação ao serviço de cada um deles. E assim, para evitar conflitos de interesse, é necessário repartir as funções entre os servidores para que eles não exerçam atividades incompatíveis, como executar e fiscalizar uma mesma atividade. A situação de você planejar uma licitação e depois fiscalizar essa licitação são situações incompatíveis, né? Há um embate entre elas. Então, para que isso não ocorra, segrega-se as funções ou separa-se as funções. Então, o princípio da segregação de funções visa reforçar a necessidade de que a autoridade competente observe a devida segregação, evite designar o mesmo agente público para atuar de forma simultânea em funções mais suscetíveis a erros, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Dessa maneira, deve haver uma separação das competências e atividades de cada servidor que atua no procedimento licitatório. A atuação de cada servidor no procedimento licitatório deve ser separada. Então, conforme o esquemaria, a pessoa que realiza um papel importante no procedimento licitatório não pode realizar outro papel importante. O indivíduo que realiza um papel importante, seja de conduzir a licitação, por exemplo, não pode realizar outro papel importante, como fiscalizar o contrato ou gerenciar o contrato. O princípio da segregação de funções está regulamentado ali, ou disciplinado ali no artigo 7º da Lei 14.133. Esse artigo, ele salienta o seguinte: caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, que preenche os seguintes requisitos, né? Os seguintes requisitos são aqueles que eu já falei: ser servidor do quadro permanente, ter atribuições relacionadas a licitações e contratos e não possuir vínculos com o contratado. E aí, no parágrafo 1º, a lei vai dizer o seguinte: a autoridade referida no caput deste artigo deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Então veja que a ideia da legislação é evitar que erros sejam cometidos, né? Evitar que equívocos, fraudes e uso irregulares dos recursos administrativos sejam admitidos. Então, a ideia é que sejam separadas as competências e atividades de cada servidor que atua no procedimento licitatório. Então, este é o princípio da segregação de funções. Cada servidor executa a sua determinada tarefa separado da tarefa dos demais. E aqui é importante falar que o agente público que a lei relaciona no artigo 7º é diferente do agente de contratações. O agente público é qualquer pessoa, qualquer servidor que possa ser indicado para designar determinada função dentro da administração. O agente de contratação é o agente público designado para cuidar das licitações, para tomar contas das licitações. Dentro das suas atribuições, compete ao agente público tomar decisões relacionadas com o certame em andamento, como, por exemplo,
acolher pedidos de impugnação, analisar propostas, analisar documentos, né, e verificar se as empresas estão atendendo o que foi exigido no edital da licitação e dar prosseguimento com o certame até que ele seja homologado, né? Então, aí ele vai acompanhar o trâmite da licitação, né? O trâmite da licitação ele ocorre no momento em que ela é divulgada ao público, a fase externa, e é na fase externa que começa o trabalho do agente de contratações. Ele vai dar impulso ao procedimento licitatório e executar qualquer atividade relacionada ao bom andamento do certame. Então, o papel do agente de contratações não se confunde com o papel do fiscal de contratos e nem com o papel do gestor de contratos. É um trabalho que é separado do trabalho desses outros agentes públicos. Mas note, todos eles são agentes públicos designados pela autoridade superior, autoridade competente, como diz, né? Responsáveis por promover gestão por competências, né, para o desempenho das funções essenciais à execução da lei. Bem, agora que nós já sabemos então sobre o princípio da segregação de funções, em que cada agente deve realizar as suas próprias tarefas, nós vamos falar agora sobre as atribuições entre o fiscal de contratos e o gestor de contratos. Então é importante ressaltar o seguinte, nesse primeiro ponto, né, que são atribuições do fiscal de contratos uma série de situações que ele precisa observar para que o contrato seja executado da melhor maneira possível. É como nós vimos na aula anterior, ele precisa fazer um serviço diligente ou um trabalho diligente, fazendo um acompanhamento detido do contrato para que evite, por exemplo, dele ser sancionado, da administração se tornar cúmplice ou seja responsabilizada por alguma situação por conta de erro do fiscal de contratos e também para que o contrato seja executado de forma a atender o interesse público. A finalidade de toda licitação é propor alguma situação que possa atender um determinado interesse público. Agora, isso só se torna objetivo com a execução do contrato. Então, é a execução do contrato de forma correta, de forma eficiente, que vai garantir o alcance daquele determinado interesse público. Assim sendo, são competências do fiscal de contratos. Vamos começar aqui com conhecer a descrição do objeto. Então, compete ao fiscal de contratos conhecer a execução do objeto da licitação. Ele necessita saber qual que é a finalidade daquele objeto, por que ele foi licitado e qual que é o objetivo a ser alcançado com aquele objeto. Por isso que é importante que já na fase preparatória da licitação, o fiscal do contrato seja designado, porque ele vai acabar acompanhando o andamento dos trabalhos internos para que essa licitação venha a acontecer. Acompanhando isso, ele vai saber como fazer uma excelente fiscalização. Então, ele precisa conhecer a descrição do objeto. Segundo, acompanhar a execução. É óbvio, se ele é designado como fiscal, e isso não é meramente discricionário pela administração, é obrigado ter um fiscal, é obrigado ter alguém para fiscalizar os serviços ou as aquisições propostas pela administração diante de terceiros. Obviamente, é uma das competências do fiscal acompanhar a execução contratual. Ao acompanhar essa fiscalização, ele vai poder solicitar reparos, sugerir a aplicação de penalidades, anotar todas as ocorrências e comunicar isso à autoridade superior a respeito, inclusive, de irregularidades, né? Também compete a ele zelar pelo fiel cumprimento do contrato. Então, atrelado a esse acompanhamento do objeto,
do fiscal de contrato e conhecer a descrição do objeto, se insere zelar pelo fiel cumprimento do contrato. O contrato tem que ser executado da forma como ele foi previsto pela administração. E quem vai fazer isso acontecer é exatamente o fiscal de contratos. Então, ele tem que ter zelo, tem que ter diligência no acompanhamento do objeto do contrato, da realização do contrato pelo terceiro contratado, para que não haja desvios na sua função. Além disso, ele precisa realizar visitas ou inspeções periódicas, né? Às vezes, o contrato ele tem uma vigência mais longa. Compete ao fiscal estar acompanhando isso com zelo e, se preciso, realizar vistorias ou inspeções periódicas, né? Vamos supor que um contrato de fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar adquiridos adquiridos da agricultura familiar. Então, nesse caso, é necessário estar sempre realizando visitas ou inspeções para que esses gêneros alimentícios não venham estragados e não comprometam o fornecimento de merenda escolar para as crianças. Outro ponto é receber os bens adquiridos e conferir. Na administração, existem dois momentos de entrega do bem, do recebimento do bem, que é o recebimento provisório, em que você recebe o bem, confere, verifica se está de acordo com as descrições do edital, verifica se está de acordo com as descrições do contrato, e aí depois tem o recebimento definitivo. Quem vai fazer isso é o fiscal de contratos. Ele faz a conferência dos produtos entregues, dos bens entregues e atesta sobre o seu recebimento. O próximo passo é a emitir atestado de avaliação de serviços prestados. Então, quando ele recebe os bens adquiridos e confere, ele emite um atestado, ele faz a atestação de que aquele bem, aquele produto, aquele serviço foi entregue da forma como deveria ter sido entregue. Realizar medição de serviços executados, né, estabelecer prazo para correções de pendência na execução dos contratos e acompanhar o cumprimento do cronograma físico-financeiro. Essas três atividades estão relacionadas mais a contratos de obras e manutenções, por exemplo. Então, feito o contrato da obra, o particular passa a executar o contrato e ele vai solicitar os pagamentos a partir das medições mensais. E é exatamente aí que entra o fiscal do contrato. Ele realiza as medições dos serviços executados, né? Verifica se aquilo que a empresa disse que executou, se ela realmente executou, né? Acompanha detidamente o cronograma físico-financeiro e estabelece prazo para correções, se for o caso. Então, aqui nós vimos um rol de atividades e atribuições do fiscal de contratos. Em seguida, nós vamos falar sobre as atribuições do gestor de contratos. O gestor de contratos, o trabalho dele está relacionado com o trabalho do fiscal de contratos. Esses dois personagens precisam trabalhar em comunhão, em perfeita comunhão. Dentro dos trabalhos do gestor de contratos constam a elaboração, a revisão e negociação dos contratos. Necessito fazer algum adicional no meu contrato, necessito acrescentar uma parcela de obras, necessito de mais um pouco de produtos. A revisão e negociação dos contratos, né, os aditivos, são todos papéis dos gestores de contratos. A administração financeira do contrato, como orçamentos e pagamentos. Então, a administração financeira, ela é uma particularidade que vem desde a fase de planejamento, de preparação. É ali que o gestor de contratos vai dizer, né? Nós temos a previsão na legislação, na LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, nós temos dinheiro para executar essa despesa. Então, sim, nós podemos fazer a licitação. Tá? Então, compete a ele a administração financeira, orçamentária e pagamentos aos agentes contratados. Né?
Um outro ponto é a garantia do cumprimento dos prazos e requisitos contratuais. Nós vimos ali atrás que compete ao fiscal acompanhar, por exemplo, o cronograma físico-financeiro. Só que a garantia do cumprimento dos prazos e dos requisitos contratuais é uma competência do gestor, lógico, sempre pensando nas informações que lhe foram trazidas pelo fiscal do contrato. Então, vejam, contratou uma empresa para fazer determinada obra, e aí o fiscal percebeu que ela não está acompanhando o cronograma físico-financeiro da forma como deveria estar. As parcelas que ela está entregando para a administração não são aquelas que estão avançadas no cronograma físico-financeiro. É aí que entra o papel do gestor de contratos, né? O fiscal vai falar com ele, falar, gestor, a empresa não está cumprindo. Ele precisa ter uma garantia de que esses prazos e requisitos contratuais serão obedecidos, né? Às vezes fazendo até uma revisão, uma negociação daquilo que já foi contratado antes, criando novas cláusulas, né, para esse contrato, para que as partes executem, né, de forma satisfatória e alcancem o interesse público. Ele também vai coordenar equipes internas e externas envolvidas no contrato, né? Como nós já vimos, a lei diz que os contratos administrativos devem ser fiscalizados por uma ou mais pessoas, né? Então, se são mais pessoas, pode ser uma equipe. Além disso, a gente viu também que os contratos administrativos, quando da fiscalização, podem ter contratados terceiros para auxiliar na fiscalização, né? Esses terceiros, embora eles não sejam servidores e não vão fiscalizar, mas eles acompanham a fiscalização dando orientações, né? A coordenação dessas equipes compete ao gestor de contratos. E por fim, o fiscal do contrato, ele é auxiliado pela assessoria jurídica e também pelo controle interno. Então, todo esse grupo de pessoas precisa ter a coordenação de alguém, e esse alguém é o gestor de contratos. E um último motivo aqui para existir o gestor de contratos é a resolução de problemas contratuais e busca por oportunidades de melhoria. Então, no exemplo que eu dei, o cronograma físico-financeiro não está sendo cumprido conforme deveria, vamos ver como soluciona esse problema, vamos procurar oportunidades de melhorar. Esse é, então, um dos papéis do gestor de contratos nessa atividade de acompanhar os contratos administrativos, visando o alcance do interesse público. Assim sendo, em resumo, a gente pode dizer o seguinte: o papel do fiscal de contratos é de suma importância para garantir o cumprimento eficaz das obrigações estabelecidas no contrato. Desse modo, cabe a ele a responsabilidade de monitorar de perto a execução das atividades contratadas, realizar inspeções regulares, verificar a conformidade das entregas com as especificações técnicas e assegurar que os prazos sejam cumpridos, né? Então, esse é o papel do fiscal do contratos. Já no caso do gestor de contratos, né, nós temos o seguinte: compete ao gestor do contratos, né, a atribuição gerencial. Então, é responsabilidade dele garantir o alinhamento das atividades contratadas com os objetivos estratégicos da organização. Então, qual é o objetivo estratégico da organização nesse caso? É sempre tentar atender o interesse público da melhor forma possível. A organização pública ela existe para atender o interesse público. Então, é papel do gestor alinhar as atividades contratadas com os objetivos estratégicos da organização para atingir o interesse público, visando a obtenção dos melhores resultados e a maximização do valor agregado do contrato. É aquela história, fazer com que o contrato tenha a sua função definitivamente cumprida. Sua atuação proativa é diligente e essencial para o sucesso do contrato e para o alcance dos resultados esperados. Dessa forma, as atividades do gestor do contrato vão incluir
coordenação das atividades operacionais e financeiras relacionadas ao contrato, como já vimos, né, desde o início da preparação da licitação, comunicação com todas as partes envolvidas, e aí todas mesmas, né, com o fornecedor contratado, com o fiscal de contratos e com a alta administração. Né? Precisa ter uma facilidade para acessar, né, esses personagens dentro da sua comunicação eficiente. Também ele vai monitorar o desempenho do contratado, embora o monitoramento mais de perto seja feito pelo fiscal do contratos. Diante das informações que o fiscal trouxer ao gestor, ele também poderá acompanhar ou monitorar o desempenho do contratado. E ele é responsável pela resolução de problemas e conflitos contratuais. Né? Problemas vão surgir na execução de qualquer contrato, sempre surgem. Né? E aí é obrigação do gestor verificar a melhor maneira para se resolver esse problema, para que no final o interesse público seja atingido, né? Para que o interesse público não seja prejudicado. E também a identificação de oportunidades de melhoria. Bom, então aqui nesses 4 momentos a gente viu, né, sobre o papel do fiscal de contratos e o papel do gestor de contratos. Né? As atividades desses dois personagens, elas precisam se coadunar, precisam se encaixar. Né? Um trabalha para que o outro também possa trabalhar de forma segura e possa ter garantido o sucesso da contratação. Agora, como é que se promove uma divisão de responsabilidade eficaz e eficiente? Aqui a gente retorna ao princípio da segregação de funções. Né? Tem que ser servidor diferente para cumprir as funções, senão o procedimento não vai andar de forma correta. Nesse ponto, é importante falar, né, que a administração pública vai englobar um conjunto de atividades voltadas para o gerenciamento de recursos, pessoas e processos visando atender o interesse público. É uma série de muita gente, né? Um grupo grande de pessoas são necessárias para que haja o gerenciamento de recursos, visando sempre atender o interesse público. E aí que entra o princípio da segregação de funções. Né? Essa divisão de competências vai encontrar o seu respaldo no princípio da segregação de funções, visando tanto a eficiência das ações propostas, quanto impedir que um mesmo servidor desempenhe diversos aspectos administrativos. Cada servidor vai cumprir o seu determinado papel. E essas atividades, elas não são soltas, né? Um faz uma parte, o outro executa outra parte, o outro executa outra. Mas essas atividades, elas estão correlacionadas. Então, os três têm que trabalhar em comunhão para que no final o resultado seja satisfatório. Segundo o Superior Tribunal da Justiça, não poderá ser designado o mesmo servidor para atuar como fiscal e como gestor, a fim de assegurar que as funções relacionadas às atribuições de recebimento provisório e recebimento definitivo sejam exercidas por servidores distintos. Então, vejam, não se pode colocar o mesmo personagem para atuar como fiscal e como gestor do contrato, né? Tem que assegurar a segregação das funções aqui. Então, eles precisam ser pessoas que conversam, que se comunicam e tudo mais, só que eles não podem ser a mesma pessoa, né? Então, vejam, compete ao gestor o gerenciamento do contrato, compete ao fiscal a análise, a fiscalização, o acompanhamento do contrato. Tá? Tudo isso para que o alcance do interesse público seja definitivo. Em consideração ao princípio da segregação de funções, promover uma divisão de responsabilidades eficaz e eficiente entre o fiscal e o gestor é essencial para garantir o sucesso na gestão e execução de contratos. Então, vejo mais uma vez falando, né? O princípio da segregação de funções, ele cabe não apenas para designar servidores para a função de acompanhamento da licitação e acompanhamento da fiscalização, mas também
entre a designação do fiscal de contratos e do gestor de contratos. Tem que ser pessoas diferentes para que as atividades sejam feitas, né, da melhor maneira possível. A atividade de gestor de contratos ela não existia na Lei 8.666, mas passou a ser apresentada então na Lei 14.133. Então vejam, nós temos o gestor do contratos, que é responsável pelo gerenciamento do contrato, e nós temos o fiscal, né, que é responsável pelo acompanhamento das etapas de realização de serviços. Ok? Então vamos prosseguir, né, para a nossa conclusão, dizendo que a aplicação do princípio da segregação de funções na divisão de responsabilidades entre o fiscal e o gestor de contratos é fundamental para garantir a transparência, a eficiência e a eficácia na gestão e execução de contratos administrativos. É necessário haver a segregação de funções. Um não vai executar a tarefa do outro. Ao estabelecer uma clara distinção entre as funções de supervisão e execução, promover uma comunicação transparente e independente e investir em capacitação e monitoramento adequados, as organizações podem maximizar o valor agregado de seus contratos, mitigar riscos e assegurar o cumprimento das obrigações contratuais. Já dentro da administração pública, essas mesmas atividades, né, de distinção entre as funções, comunicação transparente e independente, capacitação e monitoramento, fazem com que o alcance do interesse público seja efetivo, né? A administração existe para atender o interesse público dentro das normas da legislação, dentro dos princípios, né, que nós já vimos, e quando ela executa isso de forma correta, né, o alcance do interesse público é eficiente e eficaz. E é aí que entra, mais uma vez, né, o princípio da segregação de funções. Ele não apenas fortalece a integridade dos processos de contratação pública, mas também contribui para a obtenção dos melhores resultados possíveis em benefício da administração e da sociedade como um todo.